Ô, Gris, você acha que nós vamos ter uma diferença muito grande? Porque o torcedor brasileiro, nós também da imprensa, nós não estamos acostumados a paradas longas em meio de ano. Tudo bem, ano de Copa do Mundo, ok, vai lá, mas 4 em 4 anos. Você acha que a nossa ansiedade pode atrapalhar nesse retorno de tipo, vamos cobrar o que a gente viu ali na 12ª, 13ª rodada do Brasileiro, ali no dia 12 de junho. Os times vão ter que entregar isso aí. Você acha que vai ter uma diferença muito grande nesse retorno ou você acha que os caras já vão chegar meio que voando? Porque você tem uma disparidade, você tem o Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense num ritmo e outros times em outro ritmo. Eu acho assim, os times que vão ficar direto vão ter uma grande vantagem agora, eu acho. Os times que jogaram o Mundial. Vão sentir lá para outubro. Mas eles vão pagar essa conta lá no final do ano, né? Quando chegar outubro, novembro, talvez eles estejam bem desgastados. Então essa pausa para recarregar a bateria, ela tende a ser ruim nesse início. Eu acho que ela vai ser boa para os times que estavam muito mal no campeonato, né? Porque você diminui um pouco a pressão, né? Você fica ali um período sem jogar, sem ter aquele negócio da obrigação do resultado e tudo, aqueles times que estavam perdendo todos os jogos e tudo. Para esses times eu acho que é positivo. Você dá uma esfriada na cabeça, você volta com um pouco mais de calma, com um pouco mais de paz, para até perder o primeiro jogo, né? Pelo menos. Mas eu acho que isso pode ser muito bom. Mas para os clubes que estavam bem, que vinham ganhando, eu acho que a tendência é perder um pouquinho. E demorar aí 2, 3, 4 jogos para retomar o nível que estavam apresentando. E aí, Mirandinha, o que o Atlético tinha que não pode perder e o que o Atlético tem que ganhar ou recuperar? CJ, uma coisa que o time do Cuca em geral, e esse ano se repetia, e ele vinha mantendo, é competição. Uma coisa que o torcedor não pode cobrar, ou melhor, poder cobrar ele pode, mas que eu acho que seria injusto, é a competição do time. Mesmo jogando mal em alguns momentos, mesmo faltando algum critério, o time sempre competiu, o time sempre lutou dentro de campo, sempre foi um time dedicado, tentou manter bons níveis de agressividade e hoje no futebol, o time que não tiver isso vai perder espaço e vai ser mais difícil vencer jogos. E eu acho que pode melhorar no Atlético alguns critérios mesmo de jogar um pouco mais, de ter mais a bola, de não alongar tanto o jogo. Nesse primeiro semestre eu tenho visto o time do Galo, mesmo quando ganhou o Mineiro, claro que no Mineiro com um nível de enfrentamento um pouco menor, isso foi um pouco mais fácil jogar, tinha mais tranquilidade para jogar. A partir do Brasileiro, Copa do Brasil e até da Sul-Americana, eu achei o Galo muito chutão, assim, muito lançamento, nem chutão, porque o Everson normalmente ele não dá chutão. Ele procura um passe mais longo nos atacantes, no Hulk, no Rony, quem estiver jogando. Eu queria ver o Atlético jogando um pouco mais. O Atlético tem condições, o Atlético tem 2 zagueiros que sabem jogar. Tanto o Lianco quanto o Alonso conseguem construir o jogo. O Alan Franco como primeiro volante. O Everson não precisa nem falar, goleiro aí com pé melhor do Brasil. Então, eu queria ver o Atlético ficando mais com a bola e jogando um pouco mais, assumindo um pouco mais o risco e não bola longa, velocidade, briga Rony, briga Hulk. Eu acho que o desempenho do Hulk não está sendo aquele esperado, vai um pouco da parte física, ele teve alguns problemas aí que a gente não sabe até onde influenciou, mas muito lançamento, acho que o Galo tem jogado um pouco menos, colocado um pouco menos a bola no chão e isso prejudica os jogadores mais técnicos. O Dudu entrando no time agora, se continuar dessa forma, acho que ele vai ter mais dificuldade. E um bom exemplo disso, quem tem sido os destaques do Galo no ano? Jogadores de muita agressividade, jogadores que competem muito, que é Lianco, Rubens, Coelho. Os jogadores um pouco mais técnicos têm tido um pouco mais de dificuldade. Scarpa, o Dudu chegou agora, o próprio Hulk, o Gabriel Menino. Então o Galo acho que precisa jogar um pouquinho mais nesse retorno e não perder esse ótimo nível de competitividade que ele teve até agora. Algo a acrescentar, Cabidão? O que o Atlético tinha que você gostava daquela análise de você... o Atlético está nas 3 competições, obviamente ali teve um momento de instabilidade, mas a qualidade desse time do Cuca era... Complete a frase. Pra mim, o Atlético ele é um time que, quando ele precisava ser agressivo, ele conseguia ser. A questão é que ele poderia ser mais. Tá, mas aí é pelas peças ou é pelo Cuca? Eu acho que é mais pelo Cuca. Eu acho que é um dedo do treinador. Mas do que os meninos todos, né, tanto o Grice quanto o Rafa falaram, o que mais me preocupa é que o Atlético pode não conseguir fazer isso
Por um detalhe muito básico, CJ, que a gente, inclusive, pode gerar uma pauta muito maior amanhã no nosso 98 Esportes, inclusive anote aí, viu, produção? O calendário. A questão do Atlético ter quantos jogos em 40 dias, gente? 12 jogos em 40 dias. É jogo toda quarta e domingo. É jogo toda quarta e domingo, mas não é só isso, é a viagem também, são as viagens que o Atlético vai precisar fazer. O Atlético, gente, vai ter que ir pra Colômbia daqui 2 semanas pra jogar a Copa Sul-Americana. E vai ficar devendo o jogo do E brasileiro. vai ficar devendo o jogo do brasileiro, vai jogar esse jogo lá na frente. Agora, quando? Não sabemos, né? Porque não tem data. A data que vai sobrar provavelmente é de Copa do Brasil. Né? Então, assim, o Atlético ele vai sofrer muito por conta do calendário, porque ele ainda está vivo na Copa Sul-Americana e está vivo do jeito errado, porque tinha que ter classificado em primeiro e evitado essa viagem para Colômbia. Então, assim, o que eu acho que o Atlético poderia fazer, ele vai ter dificuldade em fazer, porque ele não vai ter perna para fazer, CJ. Igor falou que são 6 jogos em 19 dias. 6 em 19 dias. De uma 12 três. a Isso. 31 de julho. É uma pancada. 3, são 3 dias, a cada 3 dias um jogo. E com viagem, Gente, né? Isso Viagem longa e tudo mais. Assim, isso é uma loucura completa, uma maluquice completa. Mas, como eu falei, é claro que a culpa é do calendário, mas o Atlético ele tem aí um pouquinho dessa parcela também, em razão de não ter se classificado melhor na Copa Sul-Americana. Teriam 2 jogos a menos. CJ, Olha aí, faria muita diferença. Era um tempo de descanso sossegado, cara. É verdade. Mas assim, eu acredito que o Atlético tem um potencial de evolução, mas ele vai bater no teto físico. E muito rápido. E muito rápido, porque o elenco do Atlético, apesar de ser um bom elenco, para mim ele não tem um elenco que dá para você fazer rodízios mais fortes, como, por exemplo, a gente falou da dupla aqui, Palmeiras e Flamengo.